A Enterprise responde ao chamado de uma colônia sob ataque e se vê num confronto com os Klingons. Mas tudo não passa de um ardil para manter ambos os lados numa eterna e odiosa luta, em benefício de uma estranha forma de vida alienígena. Day of the Dove, episódio de Jornada nas Estrelas que vamos revisitar agora. Bem, vamos lá falar de Day of the Dove, um episódio que tem uma proposta muito bacana, uma mensagem de paz, né? Uma ideia de que é importante a gente combater o ódio sem sentido e prestar muita atenção naquilo que nos faz rivalizar com o outro, odiar o outro e de repente tentar encontrar uma solução aí. Esse é o dilema basicamente que enfrenta a tripulação da Enterprise e tem que lidar com isso para fazer as pazes com os Klingons sob risco de estar presa numa guerra interminável. Então é uma proposta muito interessante que nasce inspirada pela Guerra do Vietnã. É mais um episódio de Star Trek, né, da série clássica, que tem sua inspiração na Guerra do Vietnã. A gente já teve a Taste of Armageddon, que era uma pegada mais Gene Kun de comentário da Guerra do Vietnã. Depois nós tivemos a Private Little War na segunda temporada, uma pegada mais Gene Roddenberry, também comentando em cima da Guerra do Vietnã. E esse terceiro episódio, Day of the Dove, vem de Jerome Bixby, o grande escritor de ficção científica e grande colaborador de Jornada nas Estrelas na sua série clássica, que já tinha produzido, né, os roteiros dos clássicos episódios Mirror Mirror e By Any Other Name, da segunda temporada. Então já era um autor bastante querido, super colaborativo, apesar de vir da ficção científica literária. Ele tinha um espírito de grupo muito bom, lidava bem com reescritas e tal. Não era tão arisco quanto outros roteiristas que vieram da ficção científica literária e tiveram que lidar com a produção de Jornada nas Estrelas. E esse episódio reflete isso, um episódio que foi largamente moldado por ele, né? Ao longo de várias reescritas, mas muito moldado por ele. Apenas algumas aparas de arestas aí do Arthur Singer e do Fred Freiberger, que eram os produtores executivos da terceira temporada. Originalmente essa história era um pouco mais complexa do que ela acabou virando, né? Ela tinha uma outra raça alienígena, aí, os Dorns, que estimulariam esse confronto entre os tripulantes da Enterprise e os Klingons. Havia mais cenários, havia um planeta, esse planeta dos Dorn, e claro que tudo isso teve que ser enxugado, né? A história teve que ser podada para caber dentro do orçamento de um episódio da terceira temporada. Então o pessoal a essa altura já conhecia bem os atalhos, como aparar, e por isso basicamente a história é reescrita para se passar praticamente inteira a bordo da Enterprise, e ainda com aquela limitação de que vários dos decks da Enterprise estão fechados. Isso limita o número de participantes aí no conflito entre os Klingons e os tripulantes da Frota Estelar, e claro, nivela o número de combatentes para causar o efeito necessário. E também saem de cena os Dorns, essa civilização alienígena, e entra aquela bolota de luz lá, que é basicamente uma entidade que absorve e vive do ódio e do conflito. É muito interessante como metáfora essa transformação, né? É mais um daqueles exemplos de como você pegar uma coisa e modificar ela em razão de uma questão de produção, para fazer economia, acaba gerando uma ideia mais interessante. E eu acho esse episódio especialmente relevante para os dias atuais, né? Porque nós temos aí duas forças rivais e uma entidade que na verdade tem todo o interesse em manter e cultivar esse ódio irracional que um lado tem pelo outro. Então, se você enxergar nisso alguns paralelos com o que a gente tem visto hoje em termos de polarização, né? Aquela coisa de um lado odiar o outro, e olhar aí que realmente, normalmente, quando existe esse tipo de polarização, tem alguém se beneficiando disso, como é o caso desse episódio, que nós temos uma entidade que de uma forma alegórica, ela bebe, ela ganha vida com esse tipo de conflito. A gente começa a perceber o nível de atualidade que tem esse episódio e como ele nos faz refletir essa questão, né? Poxa,
se a gente tá aí brigando, se matando nas redes sociais, quem é a entidade que tá aí nos provocando aí, se alimentando disso? É uma coisa pra gente refletir, vale para os tempos atuais, valia para aquela época, e é um grande insight da ficção científica numa situação real mesmo que a gente enfrenta no dia a dia. Então esse episódio eu acho realmente muito especial e sempre vale uma revisita, né? O fato de que a entidade podia manipular os pensamentos e os sentimentos da tripulação, inclusive fazendo a tripulação da Enterprise brigar entre si, né? O que é uma coisa raríssima de acontecer, só acontece por um agente externo. A gente vê acontecendo aí, e é uma proposta, uma ideia muito interessante para ser discutida hoje em termos atuais. Se na ideia era maravilhosa, na execução esse episódio tem problemas, vamos reconhecer que tem problemas. O principal deles talvez seja as atuações super exageradas, over the top mesmo, dos atores principais, né? Nós vemos o William Shatner muito extravagante nas suas atuações, o James Doohan também, Walter Koenig, não precisamos nem dizer, né? DeForest Kelley, super fora do tom. Tudo bem que tinha aquele lance da entidade que estava provocando-os e tornando-os mais agressivos e tal, mas realmente fora do tom, exagerado e inconstante, né? Você vê uma hora o Scott calmo, na outra hora ele tá nervoso de novo. Então tem uma série de coisas aí que, em termos de atuações, acabaram prejudicando o desempenho do episódio. Apesar de ele ser um episódio bem legal e assim, se as atuações não são as melhores possíveis, ainda assim não comprometem. E outro aspecto interessante aí, que acabou tornando esse episódio um pouco menos bom do que ele poderia ser, foi que a NBC requisitou uma redução brutal do nível de violência. No roteiro, ele era bastante violento, havia previsão de que nas lutas houvesse efeitos visuais que mostrassem as espadas realmente atravessando as pessoas e dilacerando as pessoas e tal. Aquele tipo de coisa que na televisão dos anos 60, TV aberta, você jamais poderia mostrar. E a NBC falou, vamos baixar o tom aí, vamos diminuir. E aí o que acabou acontecendo foi que realmente os produtores tiveram que baixar esse tom e as lutas acabam sendo quase infantis, né? Parece uma brincadeirinha lá, o lance das espadas e os próprios props, né? As espadas não são muito convincentes e as coreografias, então, são piores ainda. Então é outro elemento que também acaba diminuindo o valor de um episódio que poderia ter sido excepcional e ele fica apenas sendo muito bom por conta desses defeitos aí da produção. Claro que nada disso recai sobre Marvin Chomsky, o diretor trazido para coordenar aí a produção desse episódio. Ele que estava aí fazendo o seu segundo episódio, ele já tinha dirigido And the Children Shall Lead, da terceira temporada, tinha ido bem naquele episódio, apesar do episódio ser catastrófico, do ponto de vista de orçamento e ritmo de filmagem ele tinha ido bem, e quem cumpre orçamento e cumpre ritmo de filmagem é trazido de volta. Ele é trazido de volta aí e faz um feito ainda mais espetacular. Conclui o episódio não em 6 dias, que era o típico, mas em 5 dias e meio. Esse episódio foi filmado em 5 dias e meio e com isso, naturalmente, gerou economia para o estúdio. Ficou um pouquinho abaixo do orçamento, deu para cortar um pouco do negativo da terceira temporada. Não muita coisa, é verdade, mas ali sobraram uns $5 mil para descontar do prejuízo até então da produção da terceira temporada. Lembrando que a Paramount nesse terceiro ano estava realmente em cima dos produtores para evitar estouros de orçamento, para evitar atrasos, para evitar qualquer coisa que pudesse aumentar o custo da série, já que a série já não era um produto que trazia muito dinheiro naquele momento, porque o custo de produção era muito alto. E a NBC, a gente sabe, renovou para a terceira temporada daquele jeito lá que a gente viu, né? Então, com orçamento reduzido e tudo mais, e essa foi a circunstância que nós encontramos. E aí o Marvin Chomsky encaixou como uma luva. Quanto às atuações, ele bem que tentou dar dicas aí pros protagonistas. Olha, menos e tal. Mas a essa altura do campeonato,
a equipe de elenco de Star Trek não estava mais prestando muita atenção aos diretores. Cada um conhecia muito bem o seu personagem e realmente queria fazer do seu jeito. Então não tinha muito como domar aí o ego do Shatner, do Nimoy, do Kelly. Eles faziam como queriam e foi isso que aconteceu nesse episódio. Não teve muito como contornar. Agora, o que temos aí de grande destaque é a introdução do Kang, né? O terceiro grande Klingon aí que nós vimos na série clássica, né? Tivemos o Kor, o Koloth, o Kor de Errand of Mercy, o Koloth de The Trouble with Tribbles e agora o Kang, o terceiro, nesse episódio Day of the Dove. O curioso é que, na verdade, o roteiro, como escrito pelo Jerome Bixby, foi feito para trazer de volta o Kor de Errand of Mercy. Inclusive, o roteiro chegou a ser mandado para o John Colicos, o ator que fazia o Kor, e ele ficou super interessado, adorou o roteiro, mas infelizmente tinha um conflito de agenda, estava gravando outra coisa e não podia participar. Então criou-se um novo personagem, o Kang, e trouxeram Michael Ansara para esse papel. Um ator veterano, já com um bom repertório em séries de televisão, que vem aí para fazer o Kang e realmente faz um trabalho sensacional. A gente não pode criticar o desempenho dele. É curioso que algum artefato do Kor resta no roteiro. Então, se você olhar no começo do episódio, dá a entender que o Kang e o Kirk já se conheciam porque era o Kor, né? E então acaba que tem um sinalzinho ali do que era para ter sido, mas o Michael Ansara realmente brilha. E nós temos que combinar que ele é o Klingon dos Klingons, né? Ele é quem vai ditar depois o estilão dos Klingons, pelo que viria depois na franquia de Star Trek. É um Klingon mais focado na honra, né? Tem uma postura mais solene, menos faceira, digamos assim, do que os outros Klingons que a gente viu na série clássica. E o trabalho do Michael Ansara aí é sensacional. Então, no fim das contas, com todos essas mudanças e essas trocas, acabamos com um episódio que, apesar das suas deficiências, é sim muito bom, muito interessante e faz muito jus à qualidade da série clássica de Jornada nas Estrelas. Embora a terceira temporada todo mundo considere a mais fraca das três, ainda assim tem grandes episódios e Day of the Dove, sem dúvida, é um deles, marcado por uma boa atuação do seu astro convidado e um tema muito poderoso.